Olá, 14 de agosto de 2019, confira as principais notícias desta quarta-feira. Maranhenses estão perdendo a oportunidade de ter descontos na conta de energia elétrica. Em Imperatriz, ato marca a mobilização nacional em favor da educação. Em Brasília, adiada a votação sobre o parecer que trata do uso da base de Alcântara. Em Caxias, jovem morre afogado no rio Parnaíba. E no quadro Bem Viver, vamos falar sobre os benefícios de terapias chinesas para a saúde. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! É esse o desejo de toda a nossa equipe, que você realmente tenha um bom dia, uma ótima quarta-feira, você ligado com a gente em todo o estado. Obrigado pela audiência, os amigos da Imperatriz, em Caxias, em Coroatá, acompanhando a nossa programação em Açailândia, Santa Inês. Um abraço aos amigos do Sul, aí em Balsas, também acompanhando a nossa programação. Já já nós vamos ver lá em Balsas como é que está sendo a campanha do Agosto Dourado de incentivo à amamentação. Daqui a pouquinho. Um abraço aos amigos que nos acompanham aí no sul do estado, ligados aqui na TV Difusora. E nós vamos começar o Bom Dia de hoje mostrando como é que está o trânsito aqui na capital. A gente começa com a Avenida Jerônimo de Albuquerque, vem comigo, porque a gente tem imagens da Central de Monitoramento do Trânsito. Olha, o trânsito bastante carregado, gente, nesse horário já, hein? Hoje, mais do que ontem, nesse horário, aí na avenida, uma das maiores avenidas da nossa cidade. Lá em cima a gente tem o bairro do Angelim, estamos aqui no bairro do Bequimão nesse momento. Câmera colocada no antigo Roque Santeiro, Avenida Jerônimo de Albuquerque, estamos mostrando. Olha quantas motos aí nessa fila do meio, e a gente tem uma situação ali, não, já foi resolvido, o carro que estava atrapalhando ali o segmento dos ônibus, estava parado, mas já seguiu, os ônibus no corredor da direita já seguindo em frente, os demais veículos também, mas bem carregado nesse horário, o trânsito já no sentido Coab Centro, o pessoal que vem para Coama também, para esses bairros. E agora vamos para outro ponto da cidade, na Carlos Cunha. Nesse instante vamos mostrar, o sol está brilhando na ilha de São Luís, temperatura nessa época do ano mais elevada, e o trânsito aí está na Avenida Carlos Cunha, sem registro de acidentes até o momento. Essa é a informação que a nossa produção recebeu. Trânsito fluindo normalmente nos dois sentidos neste ponto da cidade. Vamos para mais um terceiro ponto agora, Avenida Guaxinduba. É ali na descida das Cajazeiras, naquele cruzamento ali importante que segue para a Praça Deodoro, enfim, o trânsito também tranquilo nesse instante. Nesse ponto da cidade, Avenida Guaxinduba, imagens em tempo real para você. Monitoramento agora vai para outra região, área Itaquibacanga. Vamos mostrar para você agora. Área Itaquibacanga é mais um ponto da cidade monitorado também. Aí está, ao fundo do Rio Bacanga, à esquerda, o trânsito vai fluindo, as pessoas estão descendo para a Universidade Federal do Maranhão, também para o Porto do Itaqui, as pessoas que vêm no sentido contrário, né? Anjo da Guarda, Vila Embratel, Fumacê, os amigos que nos assistem aí, obrigado pela audiência. Imagens em tempo real desse instante, hein? Aí da barragem do Bacanga, Avenida dos Portugueses, aqui na capital de todos os maranhenses. Essa é mais uma prestação de serviços do Bom Dia Maranhão comprometido com você. A terça-feira foi marcada por uma mobilização nacional a favor da educação. Segundo a União Nacional dos Estudantes, a UNE, os atos ocorreram em 205 cidades de todos os estados e o Distrito Federal, reunindo aí 1,5 milhão de pessoas. Em Imperatriz, o ponto de encontro foi no centro da cidade. O ponto de encontro foi na Praça de Fátima, centro de Imperatriz. A mobilização ficou sob a responsabilidade do Fórum contra a Reforma da Previdência. Foram convocados e compareceram membros do Movimento Sem Terra, universidades estadual e federal, sindicato dos professores, bancários, estudantes secundaristas e pessoas que apoiam a causa. Nós como trabalhador, nós como sindicato, nós temos que estar cada vez mais fomentando e fortalecendo o movimento para que o presidente da República se sensibilize e mude na reforma do Brasil, porque ela só está trazendo prejuízo na reforma da Previdência. Foram destinados momentos de fala para cada entidade para expor o ponto da pauta principal, os cortes da educação. Todos nós nesse grande movimento, mais uma vez, a gente vai ocupar as ruas de Imperatriz no sentido de dizer não aos cortes na educação, não a essa reforma da Previdência, não a esse futuro que almeja privatizar a universidade pública. Este foi o quarto ato organizado seguindo a mobilização nacional. No Maranhão, a retirada de valores da Universidade Federal foi de 27 milhões de reais. Já no Instituto Federal,
O corte vai afetar 29 campi e 6 centros de referência da instituição. Nós estamos contra essa atitude do governo e também estamos aqui protestando contra a reforma da Previdência, que ela vem prejudicar demais os trabalhadores, principalmente professores que deixam de trabalhar 25 anos e passam a ter que contribuir por 40 anos. Além da pauta sobre a educação, o movimento discutiu também sobre o andamento da reforma da Previdência Social. A proposta da reforma da Previdência já foi aprovada em segundo turno na Câmara e agora está sendo encaminhada para o Senado. De acordo com o cronograma estabelecido em torno do processo de votação, a intenção é que seja concluída entre os dias 20 e 30 de setembro. A tramitação no plenário acontece após esse prazo para a apreciação. Na capital maranhense, professores e estudantes de universidades públicas e das redes municipal e estadual de ensino também foram às ruas no Dia Nacional de Luta contra os cortes na educação e contra a reforma da Previdência. Os manifestantes se concentraram no Complexo Deodoro. Com faixas e cartazes, seguiram encaminhada pela Rua Rio Branco e Praça Maria Aragão, em direção à Avenida Beira-Mar. O protesto é contrário a medidas adotadas pelo governo federal, como contingenciamento no repasse de verbas para universidades e institutos federais de ensino de todo o país, anunciado em abril. Medida que afeta 63 universidades e 38 institutos, com corte de mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais. É o futuro, é nossas crianças, meus netos que estão vindo por aí. E ele quer acabar com isso aí. Então a gente não vai aceitar e a gente não vai se calar enquanto nós não conseguimos. Sou estudante de família carente, sou estudante do IFMA Maracanã, curso zootecnia, e é muitas das coisas que eles querem implantar neste atual governo aqui para a gente não é, no meu ponto de vista e de vários que estão aqui, não é o melhor para a população. Dizer que nós estamos a favor da educação, a favor de todos os estudantes do Brasil, né? E a gente está aqui para somar junto com todos, né? Junto a esse movimento. A proposta do programa Futurice também foi alvo de críticas dos manifestantes. Lançado no mês passado, tem, segundo o governo federal, o objetivo de aumentar a autonomia administrativa nas universidades. A pauta central hoje na educação é contra o Futurice, né, que ataca diretamente a carreira docente, o orçamento das universidades e que, em síntese, privatiza a atividade fim das universidades, né? Então nós estamos aqui para dizer não a esse programa do Ministério da Educação, né, e colocar aí um diálogo mais próximo com a sociedade da importância de manter ainda o que resta de educação pública no país. Um país que se fala que quer crescer economicamente e que não privilegia a educação, eu não consigo imaginar como é que esse país vai para frente com tamanha preocupação dos governantes em sempre que tiver que cortar investimento, educação primeiro, a sofrer com os cortes. O protesto deixou o trânsito lento na região central da cidade. Uma enorme fila de carros e ônibus se formou durante a manifestação. Olha, no campo político, ontem, deputados da Comissão Externa da Câmara conversaram com o secretário de Educação Superior, Arnaldo Lima, sobre o programa Futurice do Ministério da Educação. O projeto pretende dar maior autonomia financeira para as universidades e institutos federais. Os congressistas querem aprofundar aí, claro, a discussão sobre o Futurice antes do envio do projeto de lei para o Congresso Nacional. Já a UNE convocou para o dia 7 de setembro uma nova mobilização nacional. Bom, e agora nós vamos falar sobre a reintegração de posse na comunidade Cajueiro. Ontem, pela manhã, os moradores convocaram uma entrevista coletiva na sede da OAB no Calhau. E outra coletiva foi convocada pelo governo do estado, mas em protesto, os manifestantes ocuparam o auditório do Palácio Henrique de La Roque. Veja na reportagem de Nice Ribeiro. Os vídeos gravados pelos moradores da comunidade do Cajueiro na noite de ontem ganharam repercussão. Os manifestantes ocupavam a frente do Palácio dos Leões desde a tarde do último domingo. Durante uma coletiva convocada pelo governo do estado, os manifestantes ocuparam o auditório do Palácio Henrique de La Roque. O grupo voltou a se manifestar contra a desapropriação de 23 casas na comunidade. Eles já entraram lá e já fizeram isso. Eu tenho medo de uma hora eles chegarem e aí dizer assim para mim, pode sair que eu vou
que eu vou derrubar a casa ou tiro suas coisas. A desapropriação do Cajueiro segue uma determinação judicial, já que a área está sendo utilizada para a construção do Porto São Luís. Durante a coletiva, o secretário de Comunicação chegou a falar que há 4 anos o governo tenta uma negociação com os moradores. O certo é que chega um momento em que a decisão judicial ela deve ser cumprida, né? Então esse momento chegou, infelizmente, agora em 2019. Uma parte dessa mediação foi exitosa, uma boa parte dessa mediação foi exitosa, de forma que se evitou que o conflito fosse maior, mas se restringiu agora a algumas poucas moradias, onde não se chegou a um acordo entre as pessoas e a empresa. Após o discurso de alguns moradores, os secretários se retiraram do auditório onde acontecia a coletiva. Houve tumulto. A reunião que seria realizada mais cedo na OAB precisou ser cancelada, já que os moradores vieram aqui para a sede do Palácio Henrique de La Roque. Nessa reunião, seria formalizada uma denúncia para tratar principalmente da forma como a Polícia Militar retirou os moradores de frente do Palácio dos Leões. Mesmo com a saída dos secretários, os moradores continuaram ocupando o auditório. A Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados adiou a votação do acordo entre Brasil e Estados Unidos, que permite aí, no caso, né, aos norte-americanos fazer o lançamento de satélites e foguetes da base de Alcântara. Quem tem os detalhes é o Ciro Mineiro, que está comigo ao vivo aqui no Bom Dia. Olá, Ciro. Foi adiado, então, suspensa essa discussão, não é? Bom dia, Adalberto, a você e a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Olha, esse acordo prevê que o território onde a base está localizada segue sob jurisdição do governo brasileiro. Em troca, o Brasil receberá recursos que poderão ser investidos no desenvolvimento e aperfeiçoamento do Programa Espacial Brasileiro. Sem esse acordo com os Estados Unidos, o Centro Espacial Comercial Brasileiro não poderá lançar qualquer tipo de objeto com conteúdo norte-americano, deixando o Brasil praticamente fora do mercado de lançamentos espaciais. O acordo de salvaguardas tecnológicas entre os dois países foi assinado em 18 de março desse ano, durante visita do presidente Jair Bolsonaro a Washington, nos Estados Unidos. O acordo precisa ser ainda ratificado pelo Congresso Nacional, conforme determina a Constituição Federal. A Comissão de Relações Exteriores é a primeira etapa da tramitação desse acordo no Parlamento. Se for aprovado pelo colegiado, ele precisará passar ainda por outras 2 comissões, de Constituição e Justiça e também de Ciência e Tecnologia, antes de seguir para a votação no plenário da Câmara. O próximo passo é que esse acordo precisará também ser apreciado pelo Senado Federal. Voltamos com você, Adalberto, aí no estúdio. Obrigado, Ciro, pelas informações. Só complementando aqui, o acordo ontem, o parecer seria votado na comissão, foi apresentado pelo relator da matéria, o deputado maranhense Hildo Rocha, que já se manifestou, inclusive, favorável à aprovação do projeto do acordo entre Brasil e Estados Unidos, mas houve um pedido de vista, portanto, foi adiada aí esta votação desse parecer apresentado na comissão lá em Brasília. É hora de conferir agora o nosso giro de notícias. Uma forte ventania arrancou na tarde de ontem o teto do posto da Polícia Militar na barreira do Bananal, às margens da BR-010. O local fica próximo aos municípios de Imperatriz, Davinópolis e Governador Edson Lobão. Em nota, o 3º Batalhão da Polícia Militar informou que o serviço de policiamento no local não foi afetado e que continuará normalmente com o auxílio do ônibus Comando, uma espécie de base móvel. Informou também que durante o ocorrido, nenhum policial ficou ferido e que a Defesa Civil deu o apoio necessário. Mais 2 postos de recarga de cartão estudantil e cartão de Vale Transporte foram inaugurados. Um na sede do Procon no São Francisco e outro no Viva do Shopping Passeio no Quatraque. Agora os usuários do transporte público na capital dispõem de 5 novos postos. Além da recarga de créditos, os postos oferecem um serviço de emissão de cartão de Vale Transporte. Em breve, os postos deverão emitir também o cartão de meia passagem estudantil. Os novos postos funcionam de segunda a sexta, de 9 da manhã a meio-dia e de 1 às 6 da tarde.
O concurso público do Tribunal de Justiça do Maranhão vai contar com uma nova disciplina, novos tópicos no conteúdo programático e outras alterações. As mudanças foram divulgadas pela Fundação Carlos Chagas. A disciplina de Direitos das Pessoas com Deficiência foi incluída no programa de todas as carreiras. O concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão está com inscrições abertas para 63 vagas efetivas em cargos de nível médio, técnico e superior. Instituições de ensino não podem reter documentos de alunos inadimplentes. A conduta na tentativa de forçar o pagamento das mensalidades atrasadas é vedada pela portaria do Procon Maranhão e por lei federal. O aluno mesmo inadimplente tem o direito de solicitar a transferência para outra instituição de ensino pública ou privada a qualquer tempo, sendo a instituição obrigada a fornecer todos os documentos necessários. Além disso, a escola não pode aplicar qualquer tipo de penalidade pedagógica, como a suspensão de provas ou impedir que o estudante frequente as aulas. No próximo bloco, reforma tributária será discutida no Maranhão, dos assuntos do quadro de política com o John Coutrin. E mais, as notícias de segurança com o Bial Mendes. Nós voltamos já com o Bom Dia Maranhão. Lembrando que no último bloco do programa nós temos o quadro Bem Viver. Vamos falar de saúde de forma integral, falar inclusive sobre os benefícios aí das terapias orientais. Um instante só. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. A gente volta a mostrar como é que está o trânsito em tempo real para você aqui na capital. Vem comigo, a gente vai para o bairro do São Francisco. Olha só, rotatória aqui no sentido São Francisco Centro, está super tranquilo o trânsito, né? No sentido inverso também, de certa forma, mas assim, movimentação pequena nesse ponto da cidade nesse instante. Então, ali os pedestres estão aguardando atravessar na faixa. E você vê imagens, portanto, da rotatória do São Francisco nesse instante. Vamos mudar aqui para outro ponto da cidade? Agora vamos para a Rua do Egito, Beira-Mar, aquele cruzamento ali na subida da Rua do Egito, como é que está? Olha só, o volume já maior nesse momento, o trânsito já começa a ficar mais intenso no sentido São Francisco Centro, né? Maré está cheia, você vê aí na imagem em tempo real, sol brilhando na Ilha do Amor e o trânsito tranquilo nesse ponto da cidade. Agora, outro ponto, a Avenida Daniel de Latouche, no cruzamento com a Avenida dos Holandeses, duas grandes avenidas da cidade. À direita é quem está descendo no sentido Calhau, né? Pessoal que vem para o centro também passa antes ali pelo bairro do Calhau, mas o trânsito está tranquilo e não há informação nesse momento, nesse ponto da cidade também, de nenhum acidente. Agora, rotatória, essa rotatória que a gente está vendo aí é do bairro do Calhau, ali próximo ao comando da Polícia Militar. Aqueles carros que estão parados ali estão vindo exatamente lá do Renascença, ali da Praia de São Marcos também, daquele setor ali da cidade da Ponta da Areia. E os demais veículos estão passando aí na rotatória. Você observa no detalhe, já há inclusive ali um fiscal da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, um agente de trânsito, na verdade, está aí presente para facilitar a situação nesse momento no trânsito, neste ponto. Tranquilo até agora o trânsito nesse ponto da cidade e nenhuma informação de acidente, portanto, nesses 4 pontos que nós mostramos agora em tempo real para você. É hora de falar de segurança? Comigo nessa manhã, Bial Mendes. Bial, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bial, como é que está aí a questão daquela investigação relacionada àquele idoso que foi assassinado no bairro do Araçagi? A polícia continua as investigações? A polícia continua as investigações e tenta identificar quem participou da ação, porque o delegado Walter Vanderlei conseguiu imagens lá daquela região de câmera de segurança, onde aparecem 3 jovens, inclusive já está aqui na tela do Bom Dia, 2 com camisas azul e 1 sem camisa, e ele está nessa expectativa que depois dessas imagens divulgadas aqui tanto pelo Bandeira 2 como pelo Bom Dia Maranhão, a comunidade, os moradores de lá possam ligar para a polícia e dizer se conhece, viram eles por aí, que o anonimato vai ser garantido. A divulgação da imagem já facilita muito, as pessoas podem identificar e facilitar o trabalho, contribuir com o trabalho da polícia, na verdade. Nós temos as imagens aqui. São essas pessoas que aparecem aqui na imagem. Daqui a pouco a imagem vai dar um zoom, inclusive, quando chegar mais perto, aí está. Eles são os suspeitos, Adalberto, de cometer o crime. São 3 jovens. O idoso, o senhor Dimas, tinha 69 anos, foi morto de forma cruel, não teve chance de se defender, morreu ouvindo um rádio. Ele estava sentado próximo de uma mesa, daquelas mesas de plástico branca, e eu vi a foto chocante, não tem nem como mostrar, com um tiro que acabou atravessando a cabeça dele e o rádio lá do lado.
Bom, vamos falar de outro assunto agora, em relação a um acidente que aconteceu com o motociclista. Mais um, né? Infelizmente, mais um motociclista que perde a vida aqui no trânsito em São Luís, foi do bairro da Santa Clara. Esse rapaz que aparece com um sorriso bonito aqui na tela, infelizmente ele não resistiu, Rafael Souza. Ele colidiu com o veículo Siena. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro, atendimento. Você observa na foto que a moto ficou toda destruída. Então o impacto foi forte, né? Muito forte. E a polícia tenta também localizar esse motorista. Ele ainda foi levado para atendimento médico, mas não resistiu. Lamentavelmente, né? Bial, um ótimo dia para você e até amanhã. Ótimo dia, até amanhã. É o nosso Bial Mendes participando aqui do Bom Dia Maranhão. Gestores municipais e estaduais têm até amanhã para informar ao Tribunal de Contas do Estado medidas para acabar com o acúmulo ilegal de cargos públicos. A maior parte dos casos está nas pastas da Educação e da Saúde. Por meio desse sistema criado pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, é possível ter acesso às informações de folha de pagamento de todos os fiscalizados, no caso, os órgãos públicos, e constatar as irregularidades. Só no Maranhão foram identificados cerca de 37 mil casos de acúmulos ilegais de cargos públicos. Nos últimos meses, a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, a FAMEM, realizou diversos encontros no sentido de orientar os gestores quanto à necessidade de atender às exigências do TCE. A importância disso é que o município que não cumpre a determinação que está sendo feita pelo órgão fiscalizador, que é o órgão do Tribunal de Contas do Estado, ele pode sim arcar com multas, inclusive arcar com ação de improbidade administrativa por continuar com esses servidores em acumulação de cargos. De acordo com o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, quase 60% dos orçamentos municipais são gastos com folha de pagamento. A intenção do órgão é combater possíveis ações de corrupção para que os gestores obtenham mais recursos e, assim, possam investir em outras demandas. Eles já deveriam ter tomado as providências, não esperar para fazer depois do dia 15 ou até o dia 15. Essa informação que ele tem que fazer antes disso, porque o que ele vai apresentar é uma justificativa técnica para o tribunal, sendo que os demais órgãos ele tem que fazer ação e prestar informação também. Infelizmente, deixamos em geral aquela cultura de deixar tudo para a última hora e no caso da gestão pública, maior ainda é a irresponsabilidade de quem não presta contas no prazo e pode responder, inclusive, por isso. Então, fica o alerta, até amanhã o prazo para prestação de contas. Em Caxias, a Câmara de Vereadores retomou as atividades legislativas após o recesso, com uma novidade. As sessões agora serão mais inclusivas. O retorno das atividades da Câmara de Vereadores após o recesso foi marcado por vários pronunciamentos. O presidente da Casa, vereador Catulé, deu boas-vindas aos colegas, fez um balanço das atividades do semestre anterior e falou sobre a importância do trabalho realizado pelos vereadores. Mas a grande novidade deste semestre foi a presença de um grupo de surdos na plateia. É que a Câmara aprovou o projeto que garante intérpretes de Libras em todas as sessões. Assim, através da língua brasileira de sinais, os deficientes auditivos podem entender o que se passa no Parlamento Municipal. A iniciativa partiu do vereador Magno Magalhães, que é médico. Quando eu via na Câmara Federal e em algumas assembleias a presença do intérprete de Libras, né? Então, esse nosso projeto nasceu dessa necessidade de incluir o surdo de Caxias também nessa categoria, né? De que ele tivesse acesso a saber o que se passa nessa casa, o que está se votando. O projeto teve apoio dos demais vereadores. Todas as sessões nós teremos esses profissionais aqui na casa conversando com os mudos e os surdos. Irismar Moraes é presidente de uma associação de surdos de Caxias que reúne cerca de 80 associados. Com a ajuda da intérprete, ela falou sobre a iniciativa de incluir os deficientes auditivos nos trabalhos da Câmara. É importante o surdo vir para as reuniões, participar. E ela viu que hoje teve acessibilidade para o deficiente, né? Porque a ASC, ela luta há muito tempo, muitos anos, né? Marlene Rodrigues, professora do ensino regular e intérprete de Libras, destacou a necessidade de inclusão social das pessoas com deficiência auditiva. Nos visitou na associação, ficou sensível realmente ao trabalho, né? E viu que há a possibilidade também dos surdos participarem das sessões, né? Por isso que eu estou aqui hoje fazendo essa ponte de comunicação com eles. Comigo nessa manhã o nosso colunista de política, John Coutrin. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos.
João, vamos falar aí sobre uma espécie de dança das cadeiras. Lembra aquela brincadeira lá da... Então, essa espécie de dança das cadeiras nos partidos, que já começou bem antes da eleição, né? Há um ano, há mais de um ano da eleição municipal. Há um ano da aberta das eleições, mas e sempre falamos aqui no Bom Dia Maranhão que as articulações são frenéticas, né? Intensas. E ontem o que aconteceu? Ontem o prefeito de Santa Rita, o Wilton Gonçalo, ele anunciou que sairá do Avante. Avante é um partido, para quem não sabe, que está em casa, né? Avante é um partido e estava sob o comando do prefeito de Santa Rita, seu grupo político, Wilton Gonçalo. O que aconteceu, Adalberto? Estava tudo bem com o Wilton no Avante, tinha projetos políticos, né? Lá por cima, o deputado federal Josimar de Maranhãozinho acabou, né? Tirando o comando do Avante aqui do Maranhão e o Josimar dará a presidência do Avante para um aliado seu, aliás, uma aliada sua, a atual secretária de Agricultura, né, Pesca e Agropecuária, que é a Fabiana Vilar. Então, a Fabiana Vilar, a partir de hoje, a partir de então, passa a ser a nova dirigente do Avante no Maranhão. Ou seja, com isso, o Wilton foi obrigado a sair, ele foi até convidado. O Josimar de Maranhãozinho, que é do PL, só para deixar bem claro, o Josimar é do PL, mas passa a ter o controle de mais um partido do Maranhão. Ele chegou a convidar o Wilton Gonçalo com seu grupo político para ficar no partido. Mas tanto o Wilton, que é o prefeito de Santa Rita, quanto a esposa, que é prefeita de Bacabeira, né, e a Eriane também, que é prefeita de Pasto dos Bons, todos eles, que são do mesmo grupo do Wilton, decidiram por sair do Avante. Há a possibilidade também do deputado Ariston, que também é um aliado do Wilton Gonçalo, e também do doutor Elizabeth, também deixarem o Avante. Então, essa possibilidade forte, ou seja, o grupo do Wilton sai e entra o grupo do Josimar de Maranhãozinho, que apesar de ser do PR, passa, portanto, aí a controlar o Avante no Maranhão, que é um partido forte, mais um partido aí em que o Josimar fará esse arco de aliança já no projeto político dele do ano que vem e também das próximas eleições, tendo em vista, Adalberto, que o Josimar tem uma pretensão de ser candidato a governador do Maranhão. E nas próximas eleições ele comanda aí algo em torno de mais de 30 prefeituras no Maranhão, o Josimar de Maranhãozinho, com irmãos, parentes, né, nas prefeituras, ele tem esse projeto político. E além disso, outra mudança é no Podemos. No Podemos, o praticamente certo que Eduardo Brade, o deputado federal Eduardo Brade, vá para o Podemos. Ele já, inclusive, fez umas indicações de aliados para a executiva estadual do Podemos. Hoje, Eduardo Brade está no PMN, mas a possibilidade, quase tudo certo, ele já dialoga, né, conversas bem avançadas com a deputada federal Renata Abreu, que é a presidente nacional do Podemos, e praticamente, portanto, Adalberto, o Eduardo Brade deve ir para esse partido, que é o Podemos, que é um partido forte também, já vislumbrando, tendo em vista também as eleições de São Luís do próximo ano, já que o Eduardo Brade é pré-candidato a prefeito de São Luís. João, a reforma tributária vai ser discutida aqui no Estado? Isso, e falando em Eduardo Brade, foi um requerimento dele, aprovado na comissão especial que trata a reforma tributária, e ele aprovou, portanto, essas audiências nas cidades de São Luís e de Imperatriz para informar a população sobre a reforma tributária. Mais uma vez, como nós ressaltamos ontem, Adalberto, não passará uma nova CPMF, isso está descartado, né? Já foi todas as lideranças, por exemplo, o relator ontem, o Agnaldo Ribeiro, que é do PP, já disse, relator da reforma da Previdência na Câmara, já disse que jamais CPMF passará ali na Câmara na reforma tributária. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. O nosso Diogo Trim, colunista de política aqui do Bom Dia Maranhão. Vamos saber como é que vai ser o tempo hoje na capital e também no interior do estado. Vamos começar por São Luís, aqui na capital hoje. A previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde, já à noite o tempo fica aberto. Mínima de 24, máxima de 31 graus. Lá em Imperatriz, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 21, máxima de 38 graus. Em Caxias, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 23, máxima de 37 graus. Mais 3 cidades aqui no nosso mapa. Vamos falar agora de Balsas. Por lá, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 21, máxima de 37 graus. Em Bacabal, sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva previstas para o horário da tarde. E à noite o tempo fica aberto. Mínima de 22, máxima de 32 graus. Em Barra do Corda, sol com algumas nuvens, mas não chove. Mínima de 22, máxima 38 graus. No próximo bloco você vai entender por que muitos maranhenses têm direito
mas não estão tendo descontos nas suas contas de energia elétrica. E mais, no quadro Bem Viver, nós vamos falar sobre os benefícios das terapias orientais para a saúde. Um instante só. De volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. Em Caxias, mais de 14 mil famílias têm direito a um programa social que garante um desconto de até 65% no valor cobrado nas contas de energia elétrica. O problema é que muitas pessoas estão deixando de receber esse benefício por problemas no cadastro junto à SEMAR. Apesar de economizar no consumo, o valor cobrado na conta de energia elétrica pesa no orçamento de muitas famílias caxienses. Comecei a pagar R$ 28,90, vinha 23, 24, 25, a última vez 56 agora. Segundo a Companhia Energética do Maranhão, em Caxias, 14.842 famílias têm direito a uma tarifa de energia mais barata, com desconto de até 65%. Porém, elas ainda não recebem um benefício por não ter realizado o cadastro junto à SEMAR ou mesmo apenas atualizá-lo. Para ter direito ao benefício, um dos principais requisitos é que a família seja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Cadastro este realizado em Caxias, no Centro de Cultura, no mesmo setor do Bolsa Família. Para a tarifa social, são pessoas que têm uma renda per capita de até meio salário por pessoa da família. Se a pessoa tiver na sua casa alguém que receba BPC, que é o benefício da prestação continuada, essas pessoas automaticamente elas possuem o direito à tarifa social. Com o cadastro realizado, as informações devem ser atualizadas na distribuidora de energia elétrica para a classificação da unidade consumidora na subclasse residencial baixa renda. Procure os CRAs das cidades de Caxias e dos municípios, faça a sua avaliação lá e posteriormente, quando tiver com o cadastro válido, o cliente pode dirigir-se à agência de atendimento aqui da SEMAR, em Caxias, e fazer a sua adesão à tarifa social. Mas esse problema de cadastro não é apenas em Caxias, não, hein? Em outros municípios do estado também. Isso acontece e a gente vai agora ao vivo saber mais informações, mais detalhes, porque mais de 500 mil pessoas, por exemplo, no estado, estão com o cadastro inválido. Quem tem os detalhes para nós é o Ciro Mineiro. Ciro, as pessoas precisam primeiro arrumar a questão cadastral para ter direito, então, a esse benefício, né? É isso mesmo, Adalberto. Olha só, no Maranhão, 534 mil famílias estão com os cadastros inválidos. 148 mil estão com os cadastros desatualizados há mais de 2 anos. E 150 mil correm o risco de perder o benefício ainda nesse ano de 2019. Outras 369 mil famílias encontram-se dentro da linha de consumo para benefício do programa. A atualização dos cadastros garante também que os beneficiários não percam outros programas de complementação de renda, a exemplo do Bolsa Família, Bolsa Escola, Água para Todos, benefício de prestação continuada, dentre outros. Tem direito aos descontos da tarifa social de até 65% os beneficiários de baixa renda que estejam inscritos no CAD Único com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional. Os descontos de até 100% são para as famílias indígenas ou quilombolas por faixas de consumo. A atualização e a inclusão no CAD Único podem ser feitas nos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAs, ou na Secretaria Municipal de Assistência Social. Após a regularização do cadastro, o beneficiário pode solicitar a participação no programa nas agências de atendimento da Companhia Energética do Maranhão, a SEMAR. Ciro Mineiro, para o Bom Dia Maranhão. Obrigado, Ciro. Complementando as informações, pra você ter uma ideia, o potencial, né, no estado é de 1,5 milhão de pessoas beneficiadas. Quer dizer, esse é o potencial, não significa que na prática isso já acontece. Então é preciso ficar atento. Tem muita gente, às vezes, que nem tem essa informação de que tem direito a esse benefício dessa tarifa social, né? Amanhã, inclusive, o governo do estado e a SEMAR vão firmar aí um termo de cooperação para ampliar esse programa social, para ver detalhes em relação, inclusive, à própria formação
de servidores para o atendimento em relação a isso, e o benefício social chegando, por exemplo, para comunidades quilombolas, indígenas, enfim. Então é bom ficar atento a esse programa social. Qualquer desconto hoje, né, é bem-vindo. Vamos falar de saúde de uma forma integral? Hoje é quarta-feira, dia do nosso quadro Bem Viver. A cultura oriental é extremamente rica e cheia de sabedoria, tanto que suas terapias têm rompido barreiras e vêm ganhando espaço, até mesmo entre os círculos mais céticos como os da medicina. A terapia oriental procura tratar os males físicos e mentais, cuidando do corpo em sua totalidade e obtendo aí resultados muito efetivos. Essa é hoje uma das técnicas mais requisitadas. Por meio da ventosa, os pacientes conseguem obter inúmeros benefícios, desde a ativação da circulação até a redução de dores. Ela é bom para circulação, para insônia, para lombalgia, hérnia de disco e até depressão. Libera as toxinas, ela queima as toxinas, fazendo com que as células subam para cima, respirar. Respirar para poder agir no organismo. A terapia é realizada com esses pequenos recipientes de acrílico que se assemelham a copos. Uma sessão como essa dura em média 1 hora e o paciente sai bastante relaxado. Outra técnica muito difundida é a acupuntura. Através dessas agulhas muito fininhas, os estímulos são enviados ao sistema nervoso central, o que faz a resposta do tratamento ser muito rápida e com resultados satisfatórios. A Poliana começou a se submeter a todas essas terapias há cerca de 1 ano, por conta dos problemas de saúde que sofria. A melhora ela passou a sentir logo nas primeiras sessões. Consegui perceber a diminuição das dores nas costas, o fim dos nódulos de tensões que eu tinha, que eram bastante devido a carregar mochilas pesadas com livro, criava no pescoço e no ombro. E aí, com a ajuda do shiatsu e da ventosa, diminuiu. Para dormir, a gente, com a canseira do dia a dia, o estresse, a gente tem aquela dificuldade de dormir. Então, a massagem ela vai te dar essa ajuda de você conseguir deitar e dormir. Não só dormir, mas de relaxar, que a gente consegue relaxar, os músculos da gente relaxa. A ventosa ela ajuda bastante os músculos a se relaxar. Tanto a ventosa como a acupuntura e outras tantas terapias alternativas são utilizadas para auxiliar no tratamento de doenças. As técnicas podem ajudar a aliviar o estresse, combater as dores e até auxiliar no tratamento da depressão. O fato é que, comprovadamente, as terapias alternativas estão possibilitando uma maior qualidade de vida para muita gente que já não conseguia mais obter o efeito esperado por meio dos tratamentos convencionais. Aqui no estúdio do Bom Dia, nós vamos falar mais sobre o assunto, sobre medicina oriental, com o fisioterapeuta e doutor em acupuntura José Diniz da Silva Filho. Diniz, bom dia. Bom dia, Adalberto. Prazer estar em seu programa. Diniz, vamos falar, esse quadro é para falar de saúde de forma integral. E essas terapias, elas são de fato uma alternativa, digamos assim, aos tratamentos tradicionais. Mas hoje estão tão difundidas, né, que a gente pode dizer que já fazem parte do dia a dia, digamos assim, de boa parte dos brasileiros, né? Adalberto, eu acho que antes da gente falar sobre as terapias de forma integral, seria muito interessante falar de uma portaria chamada Portaria 971 de 2002, onde oficializa as terapias alternativas no Sistema Único de Saúde. Isso foi um grande avanço para o Brasil e hoje sabemos que nós temos essas terapias, acupuntura, massoterapia, fitoterapia, não só nos consultórios, mas também nos postos de saúde. E nós temos isso aqui no Maranhão. Então, quer dizer que, de fato, essa política chega às pessoas, o atendimento está acontecendo aqui no estado e ofertado de forma gratuita. Você entende que, para além dessa questão do atendimento público, né, com essas terapias, acabou difundindo mais ainda também essa medicina oriental? Eu acredito que sim. Por exemplo, aqui em São Luís, nós temos na unidade mista do São Bernardo, nós temos um atendimento gratuito à população. Direcionado principalmente na área do estresse, enxaqueca e controle da diabetes. Eu acredito que as terapias alternativas, eu não considero esse nome um nome muito adequado, que na verdade sempre foi usado essas terapias. Para a gente ter uma ideia, o gengibre, né, que é
uma erva utilizada na China como forma de tônico para fortalecer os órgãos internos. O alho, por exemplo. Então, de uma certa forma, nós já usamos as terapias alternativas sem perceber, sem ter noção da eficácia, mas nós já usamos, sim. A gente viu na reportagem algumas técnicas que são aplicadas, mas outras, claro que a reportagem não daria conta de mostrar tudo, né? O que você podia falar para a gente sobre essa procura que tem sido feita, em especial para essa questão que você citou ainda há pouco, de dores crônicas, enfim, né? Para além da própria acupuntura, que é uma das mais difundidas, né? Que outras técnicas hoje fazem parte, digamos assim, desse leque de opções que as pessoas têm mais procurado aqui no estado? Bom, a mais procurada é a acupuntura, né? Que é a mais difundida, mas nós temos a massagem, né, que nós chamamos massoterapia. Dentro da massoterapia nós temos vários recursos, várias técnicas, como a ventosa, que né, a gente mostrou na reportagem. Exatamente, nós temos o tuiná, que é uma técnica de massagem chinesa específica para corrigir disfunções internas. Nós temos o shiatsu, temos a reflexologia, tem a moxa. A moxa é um tratamento feito com calor, uma forma de restaurar restaurar a energia vital da pessoa. Então, assim, as terapias alternativas é um conjunto, é esse conjunto de recursos terapêuticos que está disponível à população. É possível perceber resultados significativos, Diniz? Você, inclusive, tem uma prática muito grande nessa área, né? Já atua no estado, inclusive do ponto de vista da formação. Como é que tem sido isso? Tem aumentado a procura das pessoas por formação nessa área? Olha só, a acupuntura, hoje, ela é uma pós-graduação para os profissionais da área da saúde. Então, existe uma pós-graduação em acupuntura, com uma duração de 2 anos, uma carga horária de 1.260 horas. Nós temos outras também, outras pós-graduação, como na área da massoterapia e da naturopatia. Então, assim, acredito que a procura, ela vem acontecendo, há uma procura muito grande, até mesmo pelos próprios benefícios, né? Que essas terapias, que essa medicina oriental, só para a gente ter ideia, a medicina oriental tem 5.000 anos de existência, né? Faz parte da cultura do oriental, faz parte da cultura chinesa. Na China, para a gente ter uma ideia, a acupuntura, ela, nos hospitais, tem a ala da medicina ocidental, tem a ala da medicina chinesa. Então, a pessoa, os pacientes, ele passa por uma avaliação, ele escolhe qual o recurso terapêutico ele adotar como forma de cura. E é possível equilibrar essas duas áreas, ou seja, continuar com o tratamento, digamos assim, tradicional e, ao mesmo tempo, aliar a ele outras terapias? Mas é assim que acontece na China. Aqui no Brasil é um pouco diferente. Dá a entender que se usar a medicina oriental pode atrapalhar no tratamento Ou tem que abandonar o tratamento Exatamente, não é assim que acontece na China. Lá usam um tratamento em conjunto. Diniz, essa preocupação com a saúde de forma integral, quer dizer, esse é um conceito hoje que se dá no campo formal, as próprias universidades hoje pensam dessa forma. Na atuação, por exemplo, nos hospitais, você tem uma equipe multidisciplinar, né? São vários profissionais atuando de forma conjunta. Esse conceito tem crescido no Brasil, isso tem trazido um ganho à medida que é possível perceber a saúde, como eu disse, na sua integralidade, até porque o homem é um ser integral, né? Se a gente for pensar bem, um hospital não funciona só com médico. Um hospital ele funciona com enfermeira, funciona com farmacêutico, funciona com multidisciplinar. Por exemplo, hoje a acupuntura ela também é multidisciplinar. Ela é uma especialidade dos profissionais da área da saúde, do fisioterapeuta, do enfermeiro, do psicólogo, do biomédico. Então, a acupuntura hoje pode ser praticada por qualquer profissional da área da saúde. Ou seja, até mesmo que esses cursos são ofertados por faculdades, onde tem toda uma portaria onde legitima esses cursos a nível de pós-graduação lato sensu. Fica aqui também a observação para as pessoas quando forem fazer uso dessas terapias ou de qualquer tipo de tratamento ligado à saúde, terem o cuidado de verificar a formação dos profissionais, o local em que estão fazendo, porque esse cuidado é fundamental, está investindo, isso aí há uma relação direta com a saúde, com a vida das pessoas, né? Exatamente, até mesmo porque, no caso da acupuntura, é um curso direcionado para esse público.
esse público ele já tem uma formação, já tem um conhecimento de saúde. Por exemplo, o enfermeiro ele passa 4 anos na faculdade, né? Onde ele tem todo um conhecimento de anatomia, de fisiologia, de patologia, o fisioterapeuta também, o médico também. Então, eu acredito que um acupunturista, quando ele tem a formação, ele já está capacitado. Obrigado, Diniz, pela entrevista aqui no nosso quadro Bem Viver. Obrigado. Olha, em Balsas, no mês dedicado à amamentação, o Agosto Dourado, uma campanha reforçou a importância do leite materno nos primeiros anos de vida dos bebês. Um momento de intimidade entre uma mãe e seu bebê. Rafaela é mãe da Luna de 3 meses. Eu pretendo amamentar ela até 1 ano de idade, apesar de que os pediatras indiquem até no mínimo 6 meses, né? Eu pretendo estender mais um pouco. O leite materno tem tudo que o bebê precisa até o 6º mês de vida. Quando recebe só o leite materno, não precisa consumir chá, sucos ou água. O leite já contém a água que o bebê necessita, mesmo em locais muito quentes. Débora Bagatin explica por que o leite materno é tão importante. E ela fala ainda que amamentar faz bem, não só para o bebê, quanto para a mãe também. É importante por vários motivos, né? O primeiro, que é a melhor forma de nutrir esse bebê, porque é o alimento que vem preparado para esse bebê, né? Pelo próprio corpo e a natureza, ele já vem preparado, específico para o bebê. E é o melhor jeito dela criar os laços com essa criança, né? Afetivo, de adaptação, do cuidar. E esse momento não tem um prazo de validade. A gente prioriza os 6 primeiros meses, né? Que são os mais importantes, que é quando a gente vai estar desenvolvendo essa criança. Que o desenvolvimento da criança nesses meses é muito rápido. Então, quanto melhor a nutrição, quanto melhor, né, a qualidade do leite, que o melhor para a criança é o materno, essa criança vai ter um desenvolvimento muito mais vantajoso. Continuamos falando de saúde aqui no Bom Dia. Com as altas temperaturas e o clima seco nesse período do ano, é comum as pessoas frequentarem mais as praias e piscinas. Mas a exposição solar em período exagerado, aí, claro, pode causar danos à saúde da pele. Quem trabalha exposto diretamente ao sol sabe o malabarismo que é para tentar amenizar a incidência dos raios na pele. Protetor solar é o único que resolve ainda, porque a temperatura está muito alta. Nessa época, o aumento do calor, sensação térmica, frequência de alguns hábitos, como frequentar a praia e piscina, são favoráveis para o aparecimento de doenças na pele. As doenças mais comuns, né, disparado, as micoses, que podem se apresentar de diversas maneiras. Tem vários tipos de micoses, que são doenças provocadas por fungos. Tem as doenças na pele, nas unhas e nos cabelos. A gente pode ter micose nesses 3 lugares. O quadro clínico do paciente depende do local da pele que foi exposto ao sol, principalmente porque o verão na nossa região significa dizer um clima quente e úmido. Tem o bicho geográfico, por conta das praias que a gente frequenta nas areias, a própria queimadura solar, do tempo de exposição ao sol e, claro, o temido câncer de pele, que está diretamente ligado ao verão e à exposição solar. Por conta do número de casos, o Centro de Referência Humanizado em Dermatologia Sanitária do município de Imperatriz, que funciona no posto de saúde Milton Lopes, realizou um levantamento dos últimos registros. Nesse período, quando o tempo está mais seco, são pelo menos 20 atendimentos. Dessa quantidade, 15 são de casos de doenças de pele, que surgem com maior frequência no verão. Nos outros meses, fora do veraneio, o atendimento é, em média, feito a 10 pacientes. Antes da consulta com um especialista, vale apostar no uso e reaplicação do protetor solar, até mesmo em dias chuvosos e nublados. Usar também acessórios como chapéus, óculos, camisas de mangas longas, sombrinhas, tudo para reduzir o número de casos. Vamos mudar de assunto. Esta semana, a história da luta negra ganhou mais um capítulo aqui no Maranhão. Estou falando da criação da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, na OAB. Veja na reportagem de Nice Ribeiro. A população negra no Maranhão é de 86%. Um povo que por séculos luta por igualdade, respeito e políticas públicas. O Isaac hoje tem acesso à faculdade, estuda direito
e viu a cor da pele ganhar espaço nas últimas décadas. Só pelo fato de eu estar aqui, eu me sinto muito privilegiado, porque boa parte da população brasileira não consegue chegar aqui, principalmente no Maranhão. Eu já vi dados que 9% da população maranhense consegue chegar aqui. Então, é um sistema que é muito elitizado e que nem todo mundo consegue realmente chegar. Esta semana, a história da luta negra ganhou mais um capítulo no Maranhão. A criação da Comissão da Verdade da Escravidão do Negro do Brasil na OAB. Durante 3 anos, instituições se reuniram para tentar essa implantação aqui no Estado. E agora, ela reflete não só na busca por políticas públicas, mas também no conhecimento da história negra. Garantir a fiscalização da obrigatoriedade de cotas é uma das políticas dentro da educação. A comissão deve trabalhar ainda na reparação do Estado em relação às terras quilombolas. Um passo a mais no resgate dessa história. É uma proposta implementada pela OAB, na qual advogados, militantes, conhecedores da causa, vão atuar nessa temática e, com certeza, vão tornar mais efetivas medidas para que assegurem direitos dessas comunidades, que são historicamente invisibilizadas socialmente, porque não se trata apenas de um racismo na relação cara a cara, tem também elementos de racismo institucional. O Centro de Cultura Negra, uma das instituições mais atuantes no resgate dessa história, acredita que o ganho vem para o Estado todo, já que a população no geral e o próprio negro precisa conhecer essa luta. Se o Maranhão tem mais de 80% da população negra, é importante que conheça essa história. E é importante também que a gente conheça de onde vieram esses negros, de onde foi trazido esses negros de África para cá. Isso contribui muito para o processo histórico do Estado, contribui muito para o desenvolvimento do Estado, e é importante não só para a população negra, é importante para a sociedade maranhense conhecer a sua história, Isso vai contribuir, de fato, de sobremaneira para a gente entender várias situações que ocorreram naquele período. A Defensoria Pública do Estado apresentou o projeto de implantação de um núcleo ecológico e autossustentável na área Itaquibacanga. A implantação de núcleos ecológicos integra o projeto Defensoria Mais Perto de Você. O núcleo é o primeiro projeto de expansão da Defensoria Pública do Estado. Será construído na área Itaquibacanga, atendendo a cerca de 60 bairros. A área do Itaquibacanga ela é muito populosa, tem quase 300 mil habitantes, então a gente entende que a Defensoria Pública tem que estar mais próximo da comunidade. Não só para fazer atendimentos individuais e resolver essas demandas individuais, ainda que seja mais simples, como pensão alimentícia, investigação de paternidade, mas também para buscar políticas públicas em favor da população. O prazo para a entrega é de 60 dias. Parte da obra será feita por detentos do sistema prisional. Usa materiais ecológicos e custará 70% menos do que uma construção tradicional. O núcleo ele foi desenvolvido para ser o que a gente chama de núcleo ecológico. Ele é construído com material reciclado, com containers, com placa de energia solar, com reaproveitamento de água. Então ele é uma construção muito mais barata, com um custo de manutenção muito menor e ele produz muito menos resíduos. Todos os serviços da Defensoria serão oferecidos, atendendo a uma população de cerca de 300 mil habitantes. Além de nos ajudar a ter um bom desempenho em direitos públicos para a comunidade, ela vem favorecer a população mais carente, que não tem condições de ter acesso aos direitos por não ter nem passagem para ir até o centro da cidade. É o primeiro polo ecológico no Brasil, então nós somos, graças a Deus, somos privilegiados e beneficiados por essa defensoria. E vai ser um grande avanço, vai ser para melhorar tanto a acessibilidade e quanto aquelas pessoas que precisam da defensoria dentro da nossa área. Os recursos para a nova unidade foram garantidos por meio de emenda parlamentar. A região Itaquibacanga é uma área muito populosa da nossa cidade, pessoas humildes, pessoas decentes que precisam da Defensoria Pública. Então, uma forma que nós achamos de contribuir com a comunidade foi destinar uma emenda parlamentar direto vinculado à Defensoria Pública para a construção do primeiro núcleo ecológico do Brasil, será aqui em São Luís, na região de Itaquibacanga. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você tem no portal MA10. Amanhã a gente se encontra às 7 da manhã aqui no Bom Dia. Eu te espero com muita informação aqui na TV Difusora. Amanhã, inclusive, é quinta-feira, dia do nosso quadro É da Sua Conta. Fique ligado na programação da Difusora. Lembrando que às 11 horas tem o Tudo de Bom.
Amanhã a gente se encontra. Até lá, tenha um ótimo dia.